Esse vídeo é um oferecimento de HBO Max. Yeah. Yeah. Galera aqui do canal Ítalo Zoom, pode dar o zoom na tela que o Ítalo chegou. E hoje mais um vídeo nascendo neste canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar, a gente vai analisar, a gente vai falar, a gente vai destrinchar tudo que aconteceu no último episódio da primeira temporada de It, Bem-vindos a Derry, tá? O episódio 8. Hoje a gente vai destrinchar tudo que aconteceu no episódio, todos os easter eggs, personagem de filme, de filmes no futuro, né? No futuro da série, apareceram dentro do último episódio, tá? O que será que vai acontecer com It? Com a dona Ingrid, que foi atacada no episódio 7 e que nem apareceu direito nesse episódio 8, tá? Se você não sabe, meu nome é Ítalo Zoom. Já fiz um vídeo sobre It, Bem-vindos a Derry aqui no canal. Na verdade, um resumão sobre tudo que aconteceu na série do episódio 1 ao 7, tá? Se você quiser, tá aí na linha do tempo do canal. Basta você pesquisar aí também na lupinha, pesquisar Ítalo Zoom, resumão da série It, Bem-vindos a Derry, que aparece, tá? Mas antes de você continuar assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comenta também, tá? Ó, alerta de spoiler, vai conter alguns spoilers aqui do episódio, porém, mesmo com spoilers, vale a pena assistir o episódio 8, porque tá incrível, gente. Tá incrível. E eu sou uma pessoa muito esquecida. Então eu posso esquecer de alguma coisa importante que aconteceu no episódio 8, tá? Porque o episódio 8, gente, entregou tudo de bom e tudo de melhor. O melhor episódio da temporada, tá? Na minha opinião. Não, na verdade o melhor pra mim é o 7, mas o 8 também é incrível. Então vamos lá. It, Bem-vindos a Derry, episódio 8, inicia de uma maneira estranha, de uma maneira diferente, tá? Se eu não me engano, é um homem ou uma mulher, tá dentro de um estabelecimento e quando ele sai, assim, sai do estabelecimento e olha, está vindo uma grande névoa, tomando conta de toda Derry. Por que aconteceu isso? No episódio 7, o exército tirou um dos artefatos que prendia a coisa. Então o It acordou, aquela fumaça ali é coisa do It, é coisa da entidade que está em Derry, tá? A fumaça começa a tomar conta de toda a cidade, né? De todos os pontos da cidade, começa a tomar conta da cidade mesmo. E aí as pessoas começam a ver, né, todos os adultos, né, que eram adultos leigos, que não percebiam o que acontecia com Derry, perceberam e começaram a notar o que está aqui. Todos percebem, né, os adultos que antes não percebiam os acontecimentos do desaparecimento das crianças, percebem que tudo, que está acontecendo alguma coisa na cidade, que a névoa não era normal, a névoa estava consumindo toda a cidade de Derry. O exército, o próprio exército que desmontou, se deu conta da merda que eles fizeram e de tudo que estava dominando aquela cidade, tá? O capitão, o líder do exército, ele percebe, sim, o que está acontecendo com Derry e não manda em nenhum momento as forças militares irem para as ruas para proteger as pessoas, tá? Tem uma cena também muito grotesca e bizarra, na minha opinião, tá? É uma mulher ali, uma senhora com um bebê no colo, ela tá ali no meio da fumaça e aí aparece uma mulher, assim, na janela, sorrindo. E a gente sabe que quando é um sorriso estranho e maléfico, se trata do It disfarçado, tá? Então, aconteceu aquilo tudo, a névoa começou a tomar conta da cidade. Outra coisa também que acontece, os alunos estão na escola e uma mão misteriosa, que a gente já sabe de quem é, aperta o botão do microfone, né? Que nas escolas dos Estados Unidos tem caixas de som para todo lado da escola com microfones que aí os diretores dão aviso, dão ordens e tal, né? Aí, o que acontece? O que acontece com a escola? A voz avisa que as aulas estão suspensas por hoje, que um ataque aconteceu. A voz está... o ser que está falando está com a voz do diretor da escola, tá? E aí fala assim que as aulas foram dispensadas. E o que é que ele fala? Uma coisa bem interessante para vocês ouvirem. Os veteranos estão liberados e já os mais novos não estão liberados e eram para ir para a quadra da escola. Por que todo esse mistério? Por que os veteranos não? Porque os veteranos são mais velhos, os veteranos são mais velhos, eles são mais experientes, e o que seria ruim pro ser que estava falando ao microfone, tá? Que a gente já sabe que é o It, que é a coisa, o palhaço Pennywise, né? Por conta da mão e do bordado assim que tem na mão, né, gente? Tava tudo sujo de sangue. A gente sabe que era ele, tá? E aí, os veteranos vão embora, não mostra os veteranos indo embora, né? Mas pelo anúncio, os veteranos foram embora, porque eu não ficaria na escola sempre que o diretor mandou sair, tá? E os mais novos foram para a quadra. As meninas populares e idiotas da escola aparecem falando coisas, conversando. Quando elas chegam lá,
elas se deparam com os outros alunos, vivos, tá? Eles estão vivos ali no auditório normalmente, e uma cortina vermelha. Sim, e uma cortina vermelha. Quando a cortina se abre, um homem aparece, que eu não sei especificamente, não mostrou na série quem é ele, tá? Mas aparece um homem ali, deve ser um serviçal da escola, controlado pelo It, provavelmente. E aí ele aparece falando que vai ter um show pra descontrair o clima. Gente, vermelho. Coisas bizarras. Mão do It, a gente já sabe o que viria. Não foi nenhuma surpresa saber que se tratava do It, do palhaço Pennywise, que faria um show macabro, tá? Eu logo pensei que haveria muito sangue, que haveria muitas crianças tendo a vida tirada, só que não ocorreu, tá? O que ocorreu? O It, ele pega a cabeça do homem, mais uma cena brutal da série. Eu não posso colocar essa imagem de jeito nenhum no meu vídeo. Christian, por favor, não coloca essa imagem. Não coloca, porque senão o vídeo vai ser bloqueado pelo YouTube. Mesmo colocando as barreiras para as crianças não assistirem. O vídeo vai ser bloqueado. Não coloca. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí ele pega ali a cabeça do homem, começa a amassar, espremer, uma cena bizarra, tá? Só de início da série, tá? Isso aqui são os primeiros minutos da série. E aí o It aparece todo ensanguentado, como ele apareceu no final do episódio 7, onde ele atacou o Will. Ele aparece todo ensanguentado, tá? E as crianças já acham bizarro, graças a Deus. Até as metidas sabem que aquilo era muito bizarro, tá? E aí o It abre seu bocão e mostra as luzes da morte para as crianças. Sim, e as crianças são dominadas e começam a flutuar. Isso mesmo. As crianças começam a flutuar e aí muda de cena. Então ali tá a Ron, a Marjorie e a Lily ali no QG, né, no localzinho secreto deles. No local secreto deles. Não, volta um pouco. Aí o It mostra como se fosse uma parte, um trenzinho de palhaço, tá? E aí as crianças devem que entraram naquilo ali, vocês vão saber mais pra frente o que aconteceu, tá? Aí tá no QG delas as três crianças, a Marjorie, a Ron e a Lily, né? Que são no QG ali, escondidas naquele QG onde eles se reuniam, né? Com o Rick e o Will, né? Também eles se reuniram ali e elas três estão ali. A Ron percebe só agora o que estava acontecendo com o Derry. Toda a fumaça pela cidade, toda a dominação da coisa. Elas, no fundo, já sabem que se trata de algo ruim, tá? Quando elas saem do QG, no muro ali onde elas faziam o QG delas, sabe o que aparece? Aparece fotos, aparece cartazes com crianças desaparecidas. Isso mesmo, aparece cartazes com crianças desaparecidas. Várias crianças. Se tratavam das crianças da escola. Então as três meninas vão em direção à escola para saber o que aconteceu. Chegando lá, a Marjorie e a Lily entram dentro da escola, a Ron fica do lado de fora. E a Ron encontra a cabeça do diretor fora da escola. Sim, isso mesmo. A Ron encontra a cabeça do diretor. Ela fica assustada, né, gente? Porque eu também ficaria. Porque a coisa tá ali em Derry, tirando a vida de várias pessoas. Então ela ficou com medo, ela ficou assustada. A Lily e a Marjorie entram lá dentro, percebem que tem um corpo ali, né? Que se trata do homem que apresentou a peça do It, né? Do palhaço Pennywise, que teve a cabeça espremida igual um limão, tá? E aí, elas ficam assustadas, correm pra fora. Quando elas veem a Ron toda ali congelada, paralisada, né? Assustada, elas veem que o diretor foi totalmente assassinado, né, gente? E aí, elas vão andando ali, percebem, encontram um cartaz de desaparecido do Will. Ou seja, o Will não tá bem, gente. O Will foi levado pela coisa. Sim, o Will foi levado pela coisa. Gente, eu sei que eu tô dando spoiler, mas ainda dá pra você assistir. Eu tô contando muito por cima o que aconteceu, tá? Mas dá pra você assistir ainda. Você assistindo é uma experiência própria. É muito legal, gente. É muito legal essa série. Ai, apaixonei. HBO, muito obrigado. Inclusive, a HBO tá oferecendo essa série, tá? Porque graças à dona HBO Max, eu assisti a série completa e de graça no streaming HBO Max. Vai perder essa oportunidade com super descontos e Black Fridays que está ocorrendo no streaming da HBO Max? Então aponte a câmera para o QR Code ou acesse o site www.hbomax.com.br. Não perca esta oportunidade e assine já e assista It Bem-vindos a Derry completo, tá? Tem The Last of Us, tem outras coisas dentro do streaming Max, outras séries, filmes, tem Beleza Fatal. É incrível, tá? Inclusive recomendo você a assistir. Então assista. Aí, voltando um pouco, aí elas seguem, né, um rastro de sangue, muda de cena, vai para a casa do Will. E quem está na casa dele? O pai do Will. Sim, o pai do Will, que se chama... Eu tô aqui com a lista dos nomes dos personagens. Tem mais? O Sr. Hollow. Que ele é o pai do Will, né? E ele tenta ligar várias vezes pro Will ali na casa, né? E o Will não atende. Depois que ele desiste de ligar, então o telefone toca. O telefone toca, ele atende e se depara com a voz do palhaço Pennywise, sorrindo, sorridente.
A voz do Will também aparece no celular, no telefone. Né? Na minha opinião, é o Pennywise que está manipulando a voz dele, controlando a voz dele, para atrair o pai dele para uma cilada, tá? Eu acho que foi isso, tá? E aí, o pai do Will, né, vai pro... O pai do Will vai atrás do... Gente, calma aí. Harlan. É o Harlan mesmo. É o Harlan. Tá aparecendo aqui. É o Dick Harlow, tá? Ele é o personagem da telepatia, né? Aí o pai do Will vai atrás do Harlan, né, do Dick, para que ele ajude, graças às habilidades dele, para que ele ajude o pai do Will a ir atrás do Will, tá? Aí ele chega, bate na porta, ele não abre, e aí uma cena bizarra, muito bizarra. Ele quase tira a própria vida. O Dick Harlow, tá? Ele quase tira a própria vida, por conta das vozes que estão atrapalhando os pensamentos dele, tá? As vozes ali estão agoniando ele, o pai do Will ajuda ele a escapar desse transe, e aí o Dick o Harlan resolve ajudar o pai do Will, né? E aí, passando, muda de cena, muda de take, as meninas, eu não vou... Não. O general, que eu tenho o nome dele aqui. O general, que é o general... Calma, tá aqui. O general Shaw, né, o major general, é general Shaw, tá? Ele recebe a notícia que o pai do Will, o pai do Will, Leroy, esse é o nome dele, o Leroy fugiu da base. E aí ele fala, não, ele não vai ser mais útil, pode deixar. Aí quando ele descobre que o Harlan foi junto do pai do Will, o Dick, né, foi junto do pai do Will, ele começa a se preocupar. E aí muda de cena, a Lily, a Marjorie e a Romney estão ali na floresta para ir atrás do Will, né, para salvar o Will, já que a Romney estava apaixonadinha pelo Will, né, e aí elas vão atrás para ajudar ele, né, porque ele estava correndo grande perigo, ele estava correndo muito perigo, inclusive, muito, tá? E aí elas vão ali atrás junto com um artefato, né? Porque esse artefato, gente. E aí, elas vão ali atrás, mostram ali umas cenas. A Marjorie bate o carro. Sim, a Marjorie estava dirigindo uma van de leite, tá? Bate o carro. E aí, o artefato cai. E, gente, eu achei que elas iam perder o artefato. Tá? Quase que eu achei. Aí, mudando de cena, vai unir forças, eles começam a armar um plano para acabar com a coisa, tá? A tia do Tennion dá um chá, diz que pode ajudar o Harlan parar com aquelas vozes na cabeça dele e dá um chá de pó de artefato, se eu não me engano, tá? Ele toma esse chá, a cabeça dele começa... Muda de cena. Estão lá as meninas, as três, a Marjorie, a Ron e a Lily, tá? A Lily começa a agir estranho, então a Marjorie e a Ron começam a perceber que o artefato estava causando algo na mente da Lily, deixando ela louca. Elas começam a discutir. A Lily começa a falar, vocês me acham louca? Vocês pensam que eu sou louca? Sim. Pior que ela estava louca, por conta do artefato. Gente, a pele dela estava muito branca, estava embranquecendo muito rápido, e era por conta do artefato, tá? Eu já tinha essa suspeita, mas agora veio a conclusão que era por conta do artefato, que ela estava sim sendo afetada pelo artefato diretamente. E aí a Marjorie e a Ron vão ali para tirar o artefato das mãos da Lily. Começa uma batalha ali, elas começam a lutar para tirar o artefato da mão da Lily. A Ron fala palavras bonitas pra Lily, a Lily escuta e larga o artefato. Graças a Deus, tá? Larga o artefato. Que bom, Lily, você percebeu. Você tinha que largar esse artefato. Que bom que você largou, né? E aí, elas vão revezar quem vai carregar o artefato, tá? Depois, passou um tempinho ali, elas veem a carrocinha do It com as crianças flutuando atrás. Era como se fosse uma grande caravana, um grande trem levando as crianças flutuando no ar, enquanto o rio, a lagoa, sei lá o que era aquilo, estava congelada, tá? E o It estava levando as crianças para algum lugar. Eu acho que não eram os esgotos, porque estava um local bem diferente dos esgotos de Derry, mas estava levando elas para algum lugar, tá? E que vocês vão descobrir mais pra frente, tá? E aí, o pai do Will, a Charlotte, o Harlan, o pai da Romney, que é o Growan, o Hank Growan, ele também tá ali, eles juntam a força-tarefa. A tia do Tennion conta
que eles têm que dar um jeito de atrasar a coisa, que a coisa está no rio e que tem que atrasar a coisa, tá? A Marjorie, a Ron e a Lily chegam até o trem, tentam ajudar o Will, que está flutuando, né, junto com as outras crianças, só que elas não conseguem, porque elas são muito baixinhas, tá? E eis que uma música toca e o palhaço mais amado e aterrorizante do mundo aparece. Se trata de Pennywise, tá? O Pennywise começa a falar algumas coisas, a falar características delas, xingamentos delas, né? E aí elas começam a ficar assustadas. Quando ele parte para cima delas, a Rowan já tem a ideia brilhante de mirar o artefato pra ele. Ele não ataca elas no momento, tá? E ele começa aquela cena rodando atrás delas, correndo assim atrás delas. Eu achei patético. Pra nada. Não teve um grande susto. Queria um susto maior, tá? E não teve, né? Eu achei meio inútil essa cena, tá? Aí pega ali a Marjorie, né, pelo pé, ele arrasta ela. E aí, gente, mudando de cena, tá ali o Pennywise e a Marjorie, tá? E ele tá ali falando algumas coisas. E eis que acontece uma das coisas mais interessantes. Ele começa a falar do futuro da Marjorie, tá? Que ela vai ter um filho, que o filho dela vai ser assassinado, que os amigos do filho dela vão assassinar ele, mas que o filho vai assassinar ele, tá? Ele não, vai assassinar ele, o Pennywise, não o filho dela, tá? E mostra uma foto do filho dela, que se trata daquele menino, eu não vou caçar o nome não, tá? Que se trata daquele menino, coloca uma foto aí, editor. Se trata daquele menino de óculos, do primeiro filme de It e do segundo filme também, né? Só que no segundo filme ele já tá adulto. No primeiro filme de It, se trata do menino de óculos que tem medo de palhaço, que fez com que o Pennywise assumisse aquela forma mais vezes e ficasse naquela forma como se fosse a forma dele verdadeira, tá? E aí começa a contar coisas pra Marjorie, falando isso, a Marjorie começa a ficar muito assustada, e quando ele parte pra cima da Marjorie, ele fica paralisado, e a gente não sabe. E eu fiquei assim, gente, mas o que aconteceu que ele paralisou? Eu tinha pensado que era a Ron com um artefato, mas não era, tá? Ele paralisou do nada. E uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é que a gente, de algum jeito, o It, ele tem a coisa, o palhaço, a entidade, tem como ver o futuro e o passado. A gente não sabe se a coisa consegue viajar no tempo, mas a gente sabe que ela tem acesso às linhas do tempo, seja mentalmente, seja sabendo o que vai acontecer. Ela conta pra Marjorie que todos os futuros dela são a mesma coisa. Em todas as linhas do tempo, ela é derrotada por crianças, tá? Uma coisa bem legal, uma introdução bem legal, uma história bem amarradinha e muito interessante. Mas o que mais me surpreendeu foi saber que a Marjorie é mãe do menino de óculos, tá? Porque, gente, nunca que eu saberia. Nunca que eu saberia, que eu não sabia. Alguém aí já deve saber, mas eu não saberia. Eu não sabia, tá? Saberia é ótimo. Saberia todo mundo usa, tá? Meu Deus. Voltando, né? E aí a gente sabe o que paralisou a coisa, tá? O que paralisou a coisa foi o Harlon, tá? O Dick Harlon, que através da sua mente paralisou aquela coisa, né? Acabou paralisando a coisa, fazendo com que a coisa ficasse parada. O Dick Harlon, ele entra na mente, né? O Dick Harlon entra na mente da entidade, da coisa, do Pennywise, sei lá o que é. E aí o Pennywise volta no passado, conversando com pessoas do passado, com o chefe do circo, com a filha dele, e ele tá ali, ele é o It, ele é a coisa, a gente sabe que é, os trejeitos, os traços, a gente sabe que é a coisa, que não é, em que não se trata gente, como é que é o nome? Nossa, gente, eu tô esquecido, meu Deus do céu, que não se trata do Greyback, do Greyback, né? Não se trata do ser Greyback e do Pennywise bonzinho, se trata da coisa. Aí ele começa a agir estranho, perguntar, eu sou o Greyback? Entendeu? Ele começa a perguntar umas coisas estranhas, ele volta no tempo ali na mente dele, e aí ele fica paralisado. As crianças que estavam flutuando começam a cair, entendeu? Cair, todo mundo, o Will volta ao normal, as crianças voltam ao normal, e aí o pai do Will, a mãe do Will, toda aquela força-tarefa ali da tia do Tenham, chega no local e começa a ajudar as crianças, mandando elas irem pra van, mandando elas se protegerem e as outras crianças irem embora. Então o Tenham e o pai do Will pegam um artefato para levá-lo para uma árvore, onde foi desenterrado o outro artefato. Eles pediram para levar para uma outra árvore, onde foi para a árvore, para enterrar o artefato de novo, para a coisa ir dormir e hibernar, tá? Mas aí eles são surpreendidos por tiros. Se tratava dos soldados do exército, tá? Dirigidos pelo general Shaw, né? E aí começa a atirar, o Tenham leva um tiro no pescoço, o pai do Will um tiro na perna, tá? E aí eles caem, a Charlotte grita, e aí se trata do general, tá? E as crianças vão até o pai do Will, né? Vão até o pai do Will pra tentar ajudá-lo, tá? E aí o pai do Will dá a missão para que eles coloquem um artefato na árvore para aprisionar a coisa novamente, tá? E aí
o Will fala que não vai conseguir, o pai dele motiva ele, falando pra ele ser ele e não ser o pai dele, tá? Então o Will fica motivado, as crianças, junto do Will, vão para a árvore, o general envia, né, os soldados para pegar o Harlan e o pai do Will, né, o Harlan tá na van da tia do Daniel, né, junto com a tia do Daniel, e aí os soldados vão em ordem, tá? O general Shaw vê o It, né, a coisa, o palhaço Pennywise paralisado, tá? E o general Shaw pergunta, fala, né, que ficou se perguntando se era um terror de criança ou se ele era real, e o general responde que era as duas coisas, tá? Passando para as crianças, o Will fica com medo, né, de ir lá, ele fala que não vai conseguir e tal, as crianças motivam ele, pega um artefato, o artefato começa a brilhar, querendo tipo, voltar para algum lugar que a gente não sabe aonde, tá? O artefato não estava querendo ser enterrado de novo, tá? E aí ele começa a brilhar ali e as crianças fazem força. E aí, uma coisa terrível acontece. Os soldados pegam o Harlan, tira ele da van, fazendo com que o Harlan se desconcentre na telepatia que ele estava fazendo para manter a coisa parada, para atrasar a coisa, tá? Então, dentro do flashback, dentro da mente, o It percebe que se tratava do Harlan, tá? Tentando pará-lo, tá? Porque o It não sabia, o It estava paralisado ali naquela telepatia, o It acaba quebrando a telepatia, acaba acabando com toda aquela prisão que o Harlan fez na mente dele, e o It volta a se mexer, o general Shaw, tá? Começa a conversar com o It, falar que não vai deixar prenderem ele, o general Shaw, no fundo, sentiu medo, tá? Sim, sentiu medo. E ali uma figura aparece pro general Shaw, tá? Pro general Shaw. E aí essa figura morde a cara, assassinando o general, tá? E aí os soldados mandam, achem o general Shaw. E aí o palhaço Pennywise aparece correndo na frente deles. Pennywise estava indo em direção às crianças que estavam prestes a colocar o artefato, o artefato para ativar a jaula que prendia a coisa, tá? E aí o palhaço estava indo em direção, né? E aí o pai do Will fala que tem que parar o palhaço, que eles têm que parar o palhaço. E aí o cara lá, né? Ele mereceu ser morto pela coisa. Mereceu, gente. Porque sabia que a coisa era uma coisa ruim. E mesmo assim quis usá-la em uma guerra. Gente, como ser humano é um ser horrível, tá? Pegar uma coisa que tava sequestrando crianças, tirando a vida delas pra usar numa guerra. Meu Deus do céu, mereceu, general. E aí o soldado do general, e aí consegue controlar, tá? Que o ser humano não consegue controlar como o general Shaw pensou, né? E aí a tia do Daniel e o Harlan veem ali a entidade, né, dos antepassados que formaram uma tribo para destruir a coisa, né? E aí, quem que aparece do lado dessa entidade? O Rick Santos. O Rick que morreu no episódio 7, né? Um do membro dos clubes dos estranhos, né? Do clube, ele é membro ele é amigo do Will, da Ron, da Marjorie e da Lily, né? Ele aparece ali, corre em direção aos amigos, né? O palhaço Pennywise tá ali caído no chão, ele mostra o dedo do meio. Gente, que cena maravilhosa, tá? E aí o pai do Will chega mais perto da coisa, começa a atirar, as balas da arma acabam, e aí o It usa seu poder contra, começa a virar uma coisa bizarríssima, virar tipo um morcego, palhaço, o monstro mais feio do mundo, o It virou ali, tá? E o It começou a virar aquela coisa bizarra ali, começou a criar asas, como se fosse atacar as crianças, tá? E aí ele começa a voar em direção, vira uma coisa bizarríssima, começa a voar em direção às crianças. O Rick, gente, que cena linda, né? O Rick aparecendo ali e ajudando eles fincam a estaca na árvore e as luzes ali, né, da jaula começam a brilhar, atinge o It, joga ele pra longe, o palhaço cai desacordado e aí eles conseguem ativar a jaula, tá? E aí o It acaba sendo destruído, ele começa a virar umas coisas bizarras, tipo umas algas, um monstro do mar, vira o bebê mutante também, e aí ele é destruído oficialmente e completamente. Destruído não, ele só adormeceu. Porque a gente sabe que aquilo ali aconteceu muitos anos atrás dos filmes, né? Aquilo ali não é uma continuação dos filmes, é uma antecessão dos filmes, contando a história da entidade que aparece nos filmes, tá? Isso que a série faz. E aí passa, tem um funeral do Will muito emocionante, a Marjorie fala que amava ele, o Rick, né? Que amava o Rick, e aí ela faz toda uma cerimônia ali, uma cerimônia legal. O Harlan fala com os pais do Rick, né? E conta algo pra eles, né? Algo que o Rick falou com o Harlan na mente, tá? E aí passando de cena, mudando, a Marjorie conta tudo pra Lily, tudo que o It contou pra ela, né? Do filho, do futuro, que ela vai ter um filho, o filho vai acabar com ela, que o It vai voltar. E a Marjorie pergunta a Lily se ela não tem medo da coisa viajar no tempo, é porque ela pensa que a coisa pode viajar no tempo, assim, fisicamente, né? E ela pode tentar matar os pais deles, os pais da Marjorie, os pais da Lily, para que
sei lá, pra alterar a linha do tempo, tá? A Lily fala, será que ele não tava tentando te fazer medo? E aí a Lily fala, vai ser uma batalha de outras pessoas. Ou seja, a Lily fala que basicamente, se o It aparecer em outras linhas do tempo, vai ter pessoas para derrotá-lo, tá? Os pais do Will recebem uma proposta para se juntarem ali a uma organização que vai ter a missão de acabar com a coisa, entendeu? Então os pais do Will aceitam e vão se juntar à tia do Daniel, né? Passando para uma cena muito romântica, né? Foi a cena da Ron beijando o Will, gente, foi muito romântico. Muito romântico, nem eu que gosto, eu não gosto de romance, mas foi muito fofo verem eles beijando, né? Uma coisa que a Marjorie e o Rick não tiveram oportunidade. Aí termina o episódio nessa fofura, a Ron vai embora. Uma coisa interessante, o Will, a senhora, a mãe do Will, a Charlotte, e o pai do Will ficam ali em Derry mesmo, né? Pra participar da força contra a entidade que a tia do Daniel fez, né? E é isso, gente. Deixa eu respirar aqui porque eu tô sem fôlego, minha cabeça tá até doendo, de tanto que eu falei, tá? E aí... Eu não estou suportando mais. E termina o episódio, mas a gente, se tratando da série, a gente espera tudo. Então eu esperei tudo. Eu esperei as cenas pós-créditos pra ver tudo que apareceu. E eu esperava, gente. Porque a senhorita Ingrid não tinha aparecido até então na série. E ela aparece só depois que aparece a logo, uma logo bonitinha ali de Derry, né? It's Bem-vindos a Derry. E aí ela aparece naquela linha do tempo, né? No presente da série, né? Ela nova, sendo internada em uma clínica para loucos, tá? Ela foi internada, tá? Ela tinha sido atacada pelo It e ela acabou sendo internada. E a gente descobre que ela ficou muitos anos ali, muitos anos naquela clínica. Ela fica velha e ela se trata da senhorita Cass do filme It 1, tá? Do It a Coisa 1 e do It a Coisa 2, né? Que ela aparece e vira aquela coisa horrível ali que persegue a menina, né? Dos filmes It, né? Aqui o nome dela é Beverly. A menina Beverly, a Beverly dos filmes It a Coisa 1 e It a Coisa 2, aparece na série, na cena, né? E ela tá ali chorando, o pai dela dá uma cotovelada, o pai dela é super escroto, super idiota, entendeu? É super idiota, entendeu? E aí, a senhorita Cass, né, que é a Ingrid Cass, aparece ali mais idosa e fala assim, tá tudo bem, querida. Vocês sabem o que diz sobre Derry? O que dizem sobre Derry? Ninguém que morre aqui morre de verdade. E aí acaba a série oficialmente. Gente, foi incrível, tá? E aliás, o filho da Marjorie se chama Rich, tá? Rich Dozer, tá? Que se trata do Rich, que tem medo de palhaços do filme It a Coisa 1 e o It a Coisa 2, tá? Que o 2 é horrível, inclusive, tá? Mas a série veio aí pra recompensar. E acabou a série, a primeira temporada chegou ao fim. Qual foi a sua nota para esse episódio 8, para o episódio final da série? O que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada? O que vai ser abordado na próxima temporada de It? Se tiver uma próxima temporada, porque ainda não foi confirmado. Deixa eu ver. Tá confirmado. A segunda temporada de It. A HBO Max não renovou oficialmente para a terceira temporada, tá? Eles ainda não renovaram, então corre o risco de não ter uma segunda temporada. HBO, você tá patrocinando esse vídeo. Eu te peço, pelo amor de Deus, HBO, traz a segunda temporada pra me fazer vídeo, entendeu? Por favor, HBO, não faça isso com a gente. Oh, meu Deus do céu, HBO, por favor. Eu preciso da segunda temporada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Como eu disse, tá? Eu falei sobre a série, falei tudo sobre tudo que aconteceu no episódio 8, mas muito por cima. Vale a pena você assistir, porque tem outros detalhes e outros easter eggs nesse episódio 8, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau! Meu Deus. Yeah. Yeah.